Fala galera, aqui é o George da Quero Quiro e eu tenho um comunicado muito importante para dar para vocês. A maioria da galera que segue a gente aqui no canal não sabe que a gente é uma rede de clínicas de quiropraxia. E aqui em São Paulo a gente tem 7 unidades. Santana, Vila Mariana, Vila Leopoldina, Moema, Morumbi, Paulista e Tatuapé. E agora recentemente a gente inaugurou uma no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder agendar a sua consulta e não deixar para depois. É isso, bom vídeo para vocês. Oi gente, meu nome é Carol, eu tenho 18 anos e eu sou estudante. Eu conheci a Quero Quiro pelo TikTok. A minha irmã marcou uma sessão e eu achei muito interessante, então eu decidi marcar também. Eu sinto muita dor no joelho e também na mandíbula. Eu acho que eu sou um pouco ansiosa, por isso que a dor na mandíbula. E do joelho eu acho que é um pouco hereditário. Minha avó tem problema no joelho e é de família. Eu também sinto um pouco de dor no pé. E eu não tenho ideia, mas eu também tenho muita dor de cabeça, então eu tô confiante que os ajustes vão me ajudar nisso e nas minhas dores. E é isso. E aí família, tudo bem com vocês? Caião aqui trazendo um vídeo. E faz um tempinho que eu não gravava pra vocês aqui, hoje a gente tá com a Carol. Oi. Ela deu uma introduçãozinha aqui pra vocês. E basicamente o que a gente vai fazer hoje é fazer uma anamnesezinha com ela, saber o que ela tá se queixando aqui, né? E é a primeira vez que a Carol vai fazer um ajuste, então hoje vai ser uma experiência bem legal. Queria que vocês acompanhassem aí. E tenho certeza que vai sair uns ajustes, ó, tops aí. E como a Carol, ela é nova, né? Muito do que acontece na coluna, né? São os estralos ali na hora dos ajustes. E é entender que, assim, quanto mais barulho faz, significa que a articulação está saudável. Como a Carol, ela tem 18 e ainda está tudo bem novinho ali as articulações, né? Não tem muita degeneração, ela ainda não começou a trabalhar, ela é estudante ainda. Então tenho certeza que a gente vai fazer uns ajustes aí barulhentos. Então fiquem ligados. E, bom, cara, queria que você começasse explicando um pouquinho pra gente o que você sente de dor, o que você sente de queixa, assim, e há quanto tempo, por que você acha que você sente isso. E explica um pouquinho pro pessoal aí. E a gente vai investigar um pouquinho pra resolver isso aí hoje, fechou? Fechou. É isso aí. Eu tenho muita dor de cabeça. Eu tenho 18, desde os meus 9, 10 anos. Uhum. Eu acho que também é um pouco associado à alimentação, porém chegou a um ponto de que era todo dia, então era bem ruim, mas eu também tenho muita dor na mandíbula. Entendi. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, também por culpa dos estudos, né? Então, como a gente vai se cobrando, você fica ansioso e tal. E minha mandíbula travou, acho que há uns 2 meses atrás. Então, tipo, eu não conseguia abrir a minha boca direito, sabe? Então, tipo, normalmente a gente consegue abrir uns 3, 4 dedos, eu consegui abrir um. Entendi, caraca, né? Eu também tenho muita dor no joelho. Uhum. Isso eu acho que é um pouco de família, porque a minha avó tem problema no joelho, então eu acho... E meu irmão também sente bastante. E eu também tenho muita dor no pé. Entendi. Eu acho que eu faço academia, né? Eu faço academia e normalmente eu sinto assim, quando eu tô voltando, sabe, da academia. Então, tipo no pós-treino, assim? Isso. Durante o treino você sente? Às vezes. Entendi. E treino, qual pé? Assim, os dois? Ou... Mais esse aqui. Entendi. Tá, o joelho também? Sim, o joelho é esse, é o esquerdo. Entendi. E, assim, a mandíbula chegou a travar em que momento, assim? Quando você tava comendo mesmo? Ou quando você... Eu tava dormindo. Na verdade, Caraca. eu acordei, a minha mandíbula tava, tipo, eu não conseguia abrir ela. Entendi. Eu já tô acostumada com ela estalar, né? Você acha que você consegue perceber se você morde quando você tá dormindo? Não. Não? Eu fui no ortodontista, né? Ele falou que eu poderia ter um bruxismo. Eu não tenho desgaste, então pra mim foi tipo uma surpresa. Entendi. Mas é possível, porque ela estala bastante. Tá, então acho que vou fazer uns ajustes focados para essa região e entender também que muita da musculatura da mandíbula está associada à sua cervical alta. Então, quando você pode ter algum tipo de disfunção nessa região aqui da sua cervical, isso pode gerar uma tensão na mandíbula e vice-versa, que é o que mais acontece, por conta de uma queixa emocional às vezes também, né? Vocês consideram uma pessoa, tipo, um pouco ansiosa, assim? Sim. No mundo que a gente vive hoje não tem como, né? E a Carol ela ainda tá falando pra mim aqui, antes da gente começar a gravar, que ela tá estudando pra medicina, então, imagina só, né? Tenho certeza que ela... Você tá fazendo um cursinho? Faço. Legal. E, bom, tenho certeza que nesse momento, assim, é algo que a gente acaba se cobrando bastante, mas quero ajudar a Carol a ela relaxar um pouquinho hoje aqui
e fazer com que os ajustes encaixem aqui perfeitamente para ela ter uma qualidade de vida melhor. E entender, cara, que, tipo, basicamente, quando você começa a fazer um ajuste, eu gosto de falar muito que o que a gente faz aqui é a higiene da coluna. Por quê? Porque você vai vivendo todos os dias e acarretando certos tipos de estresses que vão acumulando no teu corpo. E eu falo, assim como a gente faz uma higiene de diversas outras áreas do nosso corpo, tipo, eu tomo banho, eu faço uma higiene bucal, eu faço uma higiene mental e diversos outros tipos de coisas que a gente para no nosso dia para fazer uma limpeza, a minha região estrutural, que é a minha coluna, também é muito importante de eu analisar. Porque normalmente, hoje em dia, no dia a dia das nossas vidas, principalmente em cidades grandes, tipo São Paulo, assim, o que acontece é que a gente fica muito voltado para a nossa rotina do trabalho. E aí, é uma hora que a gente acaba ficando muito tempo sentado, a gente acaba ficando num modo operante todos os dias de trabalho, onde a gente não relaxa nossa mente, a gente vai olhando tanto para fora e esquece de olhar para dentro, né? Então, cara, outra coisa que eu quero te aconselhar é que conforme você for começar a estudar medicina e começar um trabalho, é entender que você precisa priorizar muito a sua qualidade de vida e o seu descanso e todas as alternativas que você consegue focar em você. Porque eu falo que a nossa vida, dependendo de como a gente vive, é uma panela de pressão, entendeu? Então, tipo, se você não esvazia a panela, se você não tem uma válvula de escape, essa panela tende a explodir. E isso começa a desencadear diversas outras coisas e a gente começa a perder saúde de dentro para fora, entendeu? Então, é só olhar um pouquinho para esse lado, mas hoje eu já quero te apresentar um pouquinho sobre o que é você fazer uma higiene da sua coluna e corrigir algumas disfunções que acontecem aí por conta de estresses físicos, mecânicos, né, que a gente utiliza no nosso corpo todos os dias, um estresse químico de que a gente coloca tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que isso tá incluso medicamento, a alimentação que você tinha me dito, entendeu? Tudo que gera toxina para o meu corpo pode me gerar inflamação, retenção hídrica, tensão, tudo que gera toxina, o seu corpo tem que se limpar. E o último e não menos importante que eu estava comentando, o emocional. Essa é uma coisa que o treino, que é uma coisa que você já faz, melhora muito essa região, entendeu? Então eu quero que você sempre tenha consciência disso, porque você ter consciência do meio que você está inserido é um passo adiante para você começar a melhorar a sua vida, entendeu? O primeiro passo é sempre olhar para os nossos hábitos, fechou? E, bom, o que eu queria perguntar para você? Você já teve alguma experiência assim com alguma terapia manual? Não. Não? Tipo, de fazer uma massagem, alguma coisa? Não, já fiz massagem. Relaxante, sabe? Entendi. Tá. O que a gente vai fazer hoje, eu quero te explicar, pegando a coluna aqui, até para dar uma refrescada na memória do pessoal, sobre o que é quiropraxia, e aí eu quero entender um pouquinho sobre quais as regiões da sua coluna que podem estar sobrecarregadas. Você sente dor em alguma região da sua cervical, da sua torácica, da sua lombar? Eu sinto dor, tipo... Em cima? Meio que no ombro, sabe? Entendi, tá. Isso está relacionado à cervical também, né? E você acha que essas dores, elas são mais oriundas, tipo, de um treino ou do seu estudo, assim, quando você fica na posição estática lá? Eu acho que do estudo. Do estudo? Tá. E aí, quando você vai treinar, você usa o teu corpo, ele não tá tão funcional assim, às vezes, entendeu? Tá. Então, ó, o que eu quero te explicar um pouquinho, para você entender de fato o que é quiropraxia, de uma maneira bem sucinta, é você entender que a coluna ela tem 3 funções básicas. A primeira é a estrutura, não é à toa que o nome é coluna, né? É o que sustenta o nosso corpo aqui, a base do nosso chassi. E aí entender que a gente tem 33 vértebras ao todo, algumas fundidas aqui embaixo. Só aqui embaixo que é o cóccix, ó. E aqui do lado a gente tem os nossos ilhos, que dão a forma, né, da nossa pelve aqui, né, das nossas cadeiras, né, que a gente fala. E aí é entender que normalmente eu tenho algumas curvas que desempenham o papel de absorção de impacto. E normalmente quando a gente adota uma postura em que eu perco essas curvas aqui, ó, que eu escorrego a bunda para frente, ou que eu fico muito tempo olhando lá, projetando a minha cabeça para frente, ou olhando muito tempo para baixo, eu começo a sobrecarregar mecanicamente os meus discos, que é a segunda função da minha coluna, a mecânica, o movimento, né? Então é entender que todo o movimento do meu corpo, ele tem uma articulação, e os discos é como se fosse o trilho de uma janela. E entender que quiropraxia é como se a gente estivesse desenferrujando o trilho de uma janela. Eu acho que eu já falei isso aqui antes no canal, mas é entender que toda vez que você vem aqui, a gente está pingando uma gotinha assim de WD, porque a gente está destravando a sua coluna. Dependendo de onde você está gerando uma pressão aqui pela força da gravidade, você começa a deixar alguma vértebra um pouco adaptada aqui para o que você está fazendo, entendeu? Os músculos começam a ficar rígidos. E o que a gente vai fazer é procurar algumas dessas aqui para corrigir. Só que se você não mudar essa postura aqui no seu dia a dia,
O que a gente faz aqui começa a ser um paliativo. Então, o ajuste é muito para você evoluir a partir de um primeiro contato, assim, entendeu? Então, depois daqui, eu não quero que você pare de se ajustar, não. Tá bom? E aí eu quero que você entenda a terceira função, e a mais importante, que é esses fiozinhos amarelos aqui. Você tem noção do que é isso? Não? Tenho. Tem? O que você acha que é? Você estuda medicina, né? E... Bom, se você entender de fato como você entende, eu acho que você estuda isso. Isso daqui é uma parte do teu cérebro, né? Então, toda vez que você tem uma alteração estrutural na sua coluna, você pode ter uma interferência no teu cérebro. E aí entender que isso pode gerar uma disfunção em algum órgão, em algum fator de cura, de regeneração, ou pode ter informação que vai ter alguma interferência na hora de você contrair um músculo, na hora de você ter a sua força, né? E aí as pessoas começam a sentir muito mais formigamento, muito mais tipo de dormência, né, nas pernas. E aí é entender que a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então, normalmente o que a gente vai fazer é analisar desde o pescoço aqui até a base, para a gente conseguir encaixar algumas vértebras aqui que estão um pouquinho subluxadas, que é o nome que a gente dá para isso, entendeu? Então, normalmente, essa disfunção acaba gerando toda uma série de compensações na sua coluna aqui, que vai gerando muito mais degeneração. Então, a gente pode ter uma lesão mecânica por má postura, por degeneração, entendeu? Então, a quiro é muito mais preventiva do que tratamentosa. Fechou? Tranquilo? Conseguiu entender um pouquinho sobre o universo da quiro, assim? De uma maneira um pouquinho mais objetiva? Sim. Fala que, puta, se deixar, eu fico falando de quiropraxia aqui por muito tempo, porque é algo que, assim, é fantástico o poder que isso tem de melhorar a nossa mecânica. Sim. Fechou? Fechou. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos fazer uma avaliaçãozinha e fazer uns ajustes aí? Vamos. Tá nervosa? Um pouquinho. Fica tranquilo, a gente só trabalha com alívio. É isso aí, então. Vamos nessa. Galera, então a gente agora vai fazer uma avaliaçãozinha da postura aqui da Carol. Eu vou localizar algumas áreas da coluna dela onde a gente precisa ajustar. Ela falou que tem uma queixa no joelho também, né? Então entender que a coluna é o eixo do teu corpo, cara. Então isso pode começar a distribuir o teu peso de uma forma errada, dependendo de como tá ajustado aí, como estão as suas estruturas. É entender que, tipo, começa a adaptar o teu corpo desde quando você nasceu. Desde quando você começou a andar, desde quando você começou a fazer alguma coisa com o teu corpo, praticar algum esporte, você começa a gerar uma adaptação, entendeu? E o que a gente vai fazer aqui é justamente corrigir isso daí para não deixar acumular. Lembra da história da higiene, entendeu? É tipo isso. Então é entender que o que a gente vai fazer aqui pode melhorar também o teu joelho a partir da coluna. E aí, e vice-versa, né? O teu joelho pode gerar uma alteração biomecânica ali também, tá? Então, ó, quero que você relaxe bem sua postura. Respira fundo, um pouquinho, para relaxar. E deixa eu dar uma olhadinha nos seus ombros. Joga o cabelo um pouquinho mais para trás. Deixa eu ver se você tem alguma alteração postural de frente aqui. Mas acho que não muita coisa. Não dá pra ver tanta coisa. Eu consigo perceber, tipo, minimamente o esquerdo dela, que é desse lado aqui, um pouquinho mais tenso. Tá, no quadril dá pra ver que o direito é um pouquinho só mais alto, mas aqui não dá pra ver tanta coisa assim. Vira um pouquinho de perfil. Isso, pra gente dar uma olhadinha nas curvas. Tá. Então, aqui a gente tem que entender um pouquinho sobre as curvaturas dela. Dá pra ver que, provavelmente, aqui na torácica ela tem um pouquinho de retificação. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas quando eu passo a mão aqui, ó, nessa parte aqui é um pouquinho mais reta dela, ó, tá vendo? As escápulas aqui, ó, aqui é a linha das escápulas, ó. A coluna dela não tem tanta curva torácica. Isso é uma coisa que acaba, às vezes, prejudicando um pouquinho até a cervical, e talvez essa disfunção venha por conta da cervical, de ficar muito tempo aqui, entendeu? E dá pra ver que a cervical dela, deixa eu dar uma olhadinha desse lado. Pode olhar direitinho pra lá. Aí, boa. Ó, dá pra ver que a cervical dela é um pouquinho pra frente. Normalmente, a linha do ombro tem que bater na sua orelha. E ela tá batendo aqui. A orelha tá um pouquinho pra frente. Isso é típico de quem acaba ficando muito tempo sentado mesmo. Ou muito tempo no computador, entendeu? E tá, agora deixa eu dar uma olhadinha. Fica de frente aqui pra mim. E eu quero que você faça um movimento só pra eu dar uma olhadinha na tua mobilidade da lombar lá. Aqui, pra flexão. Incomoda alguma coisa, não? Eu sinto dor aqui atrás. Atrás, só nos posteriores, né? Mas isso é alongamento mesmo, muscular. Agora joga um pouquinho pra trás aqui, ó. Tá. Incomoda? Chega a incomodar? Não. Pra extensão? Não, e lateral aqui, ó. Chega a incomodar? Não? Não, é só aqui Só puxa mesmo, mesmo. e pro outro lado. Você acha que esse lado vai um pouquinho menos ou não? Acho que vai. É? Tá. E faz um movimentinho com o seu pescoço de rotação aqui, ó. Tá. Pro outro lado um pouquinho. Tá, esse lado parece que vai um pouquinho menos. Joga um pouquinho pra trás aqui. Te incomodar? Não? Não. Não, e pra frente.
Aqui normalmente incomoda um pouco. É. E para os lados aqui, ó, orelha no ombro. Esse até que tá indo bem. E pro outro lado. Aqui eu sinto um pouquinho. Sentiu? Isso, Sentiu puxar, né? Uhum. Tá, beleza. Eu acho que eu já consegui pegar um pouquinho onde a gente precisa mexer. Vamos dar deitado agora? Vamos. A gente já faz uns ajustes. Eu sei que a gente tá gravando um vídeo, né? Mas não deixa de ser uma sessão de quiropraxia, né? É o seguinte, então, eu quero que você deixe de barriga pra baixo. Você vai colocar o seu rosto aqui no meio, suas mãos aqui do lado, tá bom? E aí eu quero que você relaxe bem, fique bem confortável aí, tá bom? E a gente vai fazer os ajustes juntos. Você vai ver que você vai sentir junto comigo a região que a gente precisa mexer, assim. Tá bom. Fechou? Então bora lá. Tudo bem aí, cara? Confortável? Então beleza. Então eu quero que você respire fundo algumas vezes. Quero que você relaxe seu corpo, que você relaxe seus ombros. Que você foque só nesse momento aqui. E vamos dar uma olhadinha aí. Tá confortável aí seus braços? Tô. Tá. Vem só um pouquinho mais pra baixo, pouca coisa. Pra você ficar um pouquinho mais confortável. Mais um pouquinho só. Aí tá ótimo. Melhor? Tranquilo? Então fechou. Vamos dar uma olhadinha. Show. Tá. Cara, parece que o seu quadril é um pouquinho mais travado aqui lá em cima também. Na verdade, ambos lugares estão um pouquinho alterados ali a função. Mas eu percebo que o teu quadril, ele precisa de uns bons ajustes também. Tá. Então, o que a gente pode perceber aqui? Essa região aqui da transição cérvico-torácica sua tá um pouquinho sobrecarregada. Essa parte sua aqui da transição também, ó, ela também tá um pouquinho sobrecarregada. Sim. Eu sei que o pessoal de casa talvez não consiga perceber, mas o que a gente tá percebendo aqui, que eu consigo perceber com o meu toque, é que essa região aqui, ó, da coluna dela é um pouquinho mais tensa. Isso acaba gerando uma tensão aqui nessa região um pouco mais pro lado esquerdo. E aí, provavelmente, a coluna ela vai compensar na região de baixo aqui do quadril, do lado direito. Então vai entender que esse lado aqui pode ser que esteja um pouquinho mais dolorido. Eu vou fazer uma pressão lá, ó, deixa eu incomodar um pouquinho, ó. Tá. E esse lado aqui? Menos, não, né? Bem menos. Tá. Agora eu vou ver o sacro. É aqui, ó. Deixa eu incomodar um pouquinho. Um pouco só. Tá. Normalmente o sacro é uma compensação aqui, ó. Dessa parte direita. E essa vértebra aqui, ó. Deixa eu incomodar. Não tanto. Não? Tá, então beleza. Então a gente consegue perceber que é mais essa parte do ilho, que é aquela parte lateral aqui. Aqui no meio sempre o rabinho, né? Lembra disso que eu tava te falando? Que é o sacro. Tá. Então beleza. Vamos começar ajustando o quadril? Então o que eu vou fazer? Vira primeiro de lado pra cá, ó. Assim? Tá, eu queria te mostrar uma coisa antes que eu percebi. Vira de barriga pra baixo de novo. Eu não sei se o pessoal vai perceber, mas se a gente olhar daqui, essa parte muscular dela é um pouquinho mais tensa. Vocês vão perceber pela, tipo, linha da calça aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui da cintura? Essa parte aqui é um pouquinho mais tensa. Ó, tá vendo aqui? Consegue sentir? Agora vamos olhar desse lado aqui, chega aqui do outro lado. Aqui parece ser um pouquinho mais, ó, rente a calça, entendeu? Mas ela não faz tanta curva, então dá pra perceber uma tensão maior aqui, ó. Ó, chega a incomodar desse lado?
Não tanto quanto... Não tanto quanto o lado direito, Sim. né? Tá, então vira de lado pra cá um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu pegar o travesseirinho. É isso aí. Obrigada. Vem um pouquinho mais pra baixo só. Aí. Tá, então eu vou te posicionar, tá bom? Tá bom. Ó, o que a gente vai fazer? Você vai puxar um pouquinho o seu ombro aqui, ó. Isso. Abraça um pouquinho aqui pra mim, ó. Abraça o seu cotovelo, relaxa um pouquinho. Dobra essa perna aqui, ó. Encaixa atrás do joelho e estica essa de baixo. Isso. Eu vou te puxar um pouquinho pra cá, tá bom? Tá na hora, hein? Tá, ó, você vai perceber que esse ajuste aqui, eu vou te girar um pouquinho pra baixo da maca aqui. Vai dar a impressão que você vai cair, mas eu tô te segurando. Tá bom. Tá? Quando eu te rodar, a gente vai fazer uma pressão e aí você vai sentir, provavelmente, um ajuste aí. Tá né? bom. Ó. Então eu quero que você relaxe bem seus ombros, deixa o seu quadril rodar bem aqui, ó. E aí eu quero que você respire fundo. Nossa. Que delícia. Meu Deus, foi rápido esse, hein? Foi. Nossa, tudo bem? Uhum. O que você sentiu? Eu uma tô aliviada? chocada, eu tô surpresa. Aliviou muito. Muito bom. Ó, vira de barriga pra baixo. Sente um pouquinho. Sente. Tudo bem? Uhum. Tá, então vamos dar uma olhadinha. Nossa, pegaram esse? Muito bom. Tá, deixa eu dar uma olhadinha do outro lado. Olha como é que tá aqui agora, ó. Tá bem mais tranquilo. Tá melhor? Tá. Sente um alívio? Uhum. Sente um pouquinho mais móvel? Sim. Eu sinto que ainda tem um resquício muscular, então vou soltar um pouquinho aqui pra você. Tá bom. Tá bom? Uhum. Tá, antes disso, o que eu quero fazer? Eu vou usar um bloco pra compensar um pouquinho a musculatura. Porque basicamente o que aconteceu foi que o quadril dela fez isso daqui, ó, tá vendo? Tipo, tá um pouquinho assim. Então o que eu quero fazer? Eu vou jogar um pouquinho pro outro lado. Levanta um pouquinho aqui, ó. Pode apoiar. Isso, pode apoiar aqui. Aí, beleza. E agora a gente vai soltar um pouquinho essa musculatura aqui, ó. Vou pegar esse meu amigo aqui. E bora soltar um pouquinho desse lado aí. Ó. Se estiver muito forte, você me avisa, tá bom? Tá bom. Tá tranquilo? A gente vai Tá soltar um pouquinho. Pode ser que seja um pouquinho dolorido assim no começo, Tá bom. mas depois é um alívio. Acho que pegou um pouquinho, né? Pegou. Tá, ó, aguenta firme. O segredo é respirar. Respira fundo, relaxa bem. Isso aí, boa. Ó, tá um pouco mais tolerável agora, não tá? Uhum. Boa. Show. Show. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso aí. Show. Tudo bem? Uhum. Tá. Vou tirar um pouquinho desse bloco. Vamos ver. Ainda tem o sacro pra gente ajustar. Mas isso deixa eu olhar desse lado. Ó, agora sim, né? Sim. Ele viu? Tá muito Diferente, bom. né? Uhum. Tá, agora a gente tem que ajustar essa parte aqui, ó. Te incomodar isso aqui também? Acho que um pouquinho Qualquer só. coisa, né? É. Tá, vira de lado pra cá agora, ó. Vou fazer mais um ajuste. Nossa, muito bom já. É, né? Você É. viu? Até pra girar na maca assim, Então, né? aham. Falei pra você. Tá, deixa eu puxar um pouquinho. O braço aqui. Aqui também. Show. Mesma coisa. Uhum. Aí. Relaxou aqui, ó. Eu vou te puxar um pouquinho pra cá. Tá bom.
fazer um ajuste bem aqui embaixo, tá bom? Fechou? Relaxa seus ombros aqui. E tá marcando um pouquinho. Solta um pouco. Nossa! Que delícia! Meu Deus! Desculpa. Tá barulhento isso. Tá barulhento. Eu não esperava. Tá, agora eu tenho certeza que a gente aliviou tudo. Vira de barriga pra baixo. Que legal. Show de bola. É isso aí. Relaxa bem. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu lembro que o seu pé direito tava um pouquinho mais curto. Não sei se eu cheguei a falar pro pessoal aqui. Mas esse pé dela aqui tava um pouquinho mais curto, por conta do quadril tava um pouquinho assim, entendeu? A base lá em cima influencia o pé aqui embaixo. Isso pode ter a ver também com a distribuição de carga do joelho. Mas qual joelho você tinha falado mesmo? Esquerdo? É o esquerdo. Esquerdo, né? Olha como é que tá agora. Melhor? Nossa, Ó. muito. Outra coisa, né? Até a musculatura relaxa um pouquinho. Tá. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na região da sua torácica agora, fechou? Sim. Ó. Aqui eu lembro que tinha um ajuste bem aqui, ó. Vê se tá um pouquinho dolorido, ó. Incomoda. É, um pouquinho. Esse lado aqui não, né? Não. Tá, então vamos fazer um ajuste aqui, ó. Quero que você relaxe bem. A gente vai fazer uma pressãozinha lá pra cima, tá bom? Tá, respira bem fundo. E relaxa bem, ó. Solta bem o corpo. Ui. Legal. Ótimo. Ai, Tudo legal. bem? Sentiu mexer? Senti. Ótimo. É isso aí. Não fez tanto barulho. Não. Mas foi que foi. Foi. Tá. Talvez tenha um resquício aqui ainda. Puxa bem o ar de novo. Vamos testar. Ui. Tinha um resquício. Nossa. Tudo bem, hein? Ótimo. Eu sinto essa região mais presa também. Tá. A gente vai fazer um ajuste nessa região aqui agora, fechou? Tá bom. Esse ajuste aqui, eu queria que você esticasse um pouquinho os seus braços rente ao seu corpo aqui, ó. Assim, né? Isso, ótimo. Beleza. Então, ó, eu vou posicionar um pouquinho melhor a sua cabeça. Então, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Posiciona um pouquinho pra cá, aqui, ó. Isso. Sua bochecha aqui, perfeito. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um ajuste bem aqui, ó. Tá sentindo essa musculatura aqui, ó? Diferente aqui, tá? Sim. Tá. Então, ó. Quero que você respire bem fundo. Relaxa bem, ó. Nossa. Meu Deus. Desculpa. Ai, que legal. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que foi esse daí? Um pouquinho Foi- mais intenso, né? Um foi pouquinho. intenso. Esse era um que você tava precisando bastante, viu? Sim. Tá. Mas você sentiu que doeu ou não? Na hora de... Do ajuste? Não. Não, né? Não. É uma liberação, Não né? foi. É que é algo um pouco profundo, né? Muda um pouquinho, é, tipo... E às vezes o ajuste é um pouco rápido também. Sim. Então, isso é uma coisa que acaba impactando um pouquinho. Relaxa um pouco. Respira Pra esse fundo. lado também? Isso. Não, pode relaxar um pouquinho, Tá. que a gente ainda vai dar uma analisada como é que tá agora. Tá bom. Respira um pouco. Quero que você sinta um pouquinho o seu corpo, como que ele tá aí agora. Tá bom? Porque a gente tá fazendo um ajuste numa região delicada também. Sim. Tá bom? Então, se concentra um pouquinho e relaxa um pouquinho mais. Normalmente quando a gente ajusta uma coisa, evidencia a outra também. Agora eu vou testar aquela região. Ó. Tá. A gente precisa soltar um pouquinho a musculatura só. Vamos fazer basicamente o parecido ali. Ó. Soltar um pouquinho aqui também. Rapidinho. O que eu sinto, cara, é que seu coluna tem alguns pontinhos assim de processos de defesa. Normalmente o músculo é o que protege a tua camada esquelética, né? E aí entender que o que a gente está fazendo é melhorar a tua camada mecânica aqui, pensando também na reação dos teus nervos. Então eu quero que você veja como é que vai ficar
seu treino também. Tenho certeza que ele vai ficar um pouco mais harmônico, entendeu? Porque o teu corpo vai estar com uma função melhor também. Soltar só um pouquinho esse lado aqui também. Deixa eu ver. Como é que tá aí? Tá, acho que eu tô bem mais, assim, relaxada, sabe? Tipo isso, você nem Sim. levantou da maca ainda, assim. Sabe? Tá, então vamos testar um pouquinho aqui, ó. Respira fundo. Isso. Tem mais uma coisinha aqui, sim. Mas vira de barriga pra cima, que eu vou fazer pela cervical mesmo. Ó, então, ó. Eu vou dar uma olhadinha na cervical agora aqui do Carol. A gente vai dar uma olhadinha, provavelmente na região da transição dela tem alguma coisinha ainda. Tá, então respira bem fundo, relaxa bem seus ombros. Nessa hora aqui a gente fala que o pessoal mais espera, né? Fala do pescoço e tal. Mas o que a gente vai fazer bem bonitinho, você vai ver que a gente vai fazer junto. Acho que eu já consegui achar aqui, ó, essa região superior, ó. Consegue sentir um pouquinho de incômodo aqui? Tá. Eu sinto um pouquinho essa parte de baixo também, né? Mas eu acho que é toda essa cadeia muscular aqui do lado, ó. Que normalmente a músculo do trapézio, ele vem desde essa região aqui de cima, entendeu? Essa parte paravertebral também. Então, vamos fazer um ajuste aqui primeiro? Aí, provavelmente, vai desencadear algum outro ajuste que a gente precisa fazer. Ok. Então, vamos lá. Ó, o que você vai fazer? Respira fundo. A gente vai posicionar a cabeça um pouquinho aqui, ó. Isso. Isso aí, deixa a cabeça bem soltinha. Tá sentindo ele aqui na pontinha do meu dedo? Sim. Então a gente vai jogar ele um pouquinho pra lá. Fechou? É isso aí. Vamos lá. Nossa, que Que delícia. delícia. Esse foi muito bom. Foi bom mesmo. Nossa. Muito, muito bom. Tudo bem? Vamos ver como ele tá? Ó. Ó. Ganhou uma amplitude muito boa nela. A gente tirou uma restrição legal. E normalmente no pescoço é tipo onde a gente tem a maior taxa de resposta neurofisiológica, assim. Sim. Porque tudo tá passando pelo pescoço, né? Então todos os nervos, eles têm que sair do cérebro e passar primeiro pelo pescoço e ser distribuído pelo corpo. Quando a gente faz o ajuste nessa região, é uma descarga, assim, neurológica muito legal. Então a gente acaba sentindo um pouquinho mais de alívio também, entendeu? É isso aí. Olha como é que tá essa musculatura agora. É muito louco como é instantâneo, né? Pois é, parece mágica. Mas é ciência. E às vezes um pouquinho de mágica. Ó, eu acho que eu vou fazer mais uma baixa. Você sente incômodo aqui? Não tanto, né? Não, Ó, não. Comparado com esse lado, Entendi. quase nada. E esse lado aqui, ó? Pouquinha coisa. Pouco, é. Esse lado aqui embaixo. Esse assim tá mais. Pouquinho, né? Tá, a gente ajustou duas do mesmo lado. Eu vou ver se eu consigo ajustar essa desse lado aqui, porque normalmente quando eu encaixo um ajuste desse lado, a sua musculatura, ela fica um pouquinho alerta. Sim. Entendeu? E aí vamos ver se ela vai deixar eu conseguir encaixar aqui. Eu vou ter que ser um pouco mais rápido. Tá bom? Ó. Deixa eu ver lá embaixo. Isso. Eu vou jogar um pouquinho pra rotação. Nossa senhora. Tudo bem? Como é que você sentiu? Tranquila? Tranquilo. Nossa, fez um barulho estranho. Eu senti até que pareceu que foi meu dedo também junto. Você sentiu que foi? Eu acho que um pouco, talvez. Mas sentiu que melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Com certeza. Isso acontece às vezes. Tá, então vamos dar uma olhadinha. Tá, a sua coluna agora tá legal. O que eu quero focar um pouquinho agora é nas regiões que você tinha me falado, periféricas. Como a gente foca primeiro em arrumar a sua coluna, é isso que eu queria dar um pouquinho mais de atenção. Até porque isso reverbera nas outras partes. Sim. Então eu vou dar uma olhadinha no seu pé agora e no seu joelho. Fechou? Tá bom. Vamos dar uma olhadinha lá. Você falou que era o esquerdo, Esse aqui, né? é. O pé também? Também, né? Tá. Então deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver seu pé. Deixa bem relaxadinho. Você sente uma dor aqui, assim, nessa região? Então, Ou você sente mais embaixo? eu sinto mais embaixo. Mais embaixo? É. Tipo aqui no meio, assim? É.
Mas aqui assim, ó. É. Nessa região? Tá. Vamos ver se a gente consegue encaixar alguma coisinha. Eu consigo perceber aqui. Ó, deixa eu um pouquinho mais relaxado. Aí, a gente vai fazer um movimentinho. Ó, tentar relaxar quando eu jogo pra cima. Esse aqui eu percebo que ele tensiona. Sim. Ó. Tá vendo esse nervinho aqui, ó? Tenta relaxar ele. É difícil, né? É. Fica tensionado. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo relaxar. Vou fazer um ajustinho aqui, ó. Segura um pouquinho na lateral da maca. Aí. Relaxa bem, respira fundo. Aí, solta um pouquinho aqui o pé, ó. Tá preso ainda. Vou ter que soltar ele um pouquinho. Tá. Tudo bem? Esse é difícil relaxar um pouquinho, né? Percebi que eu tenho um pouquinho de dificuldade de relaxar nesse. Tá, então vamos soltar um pouquinho. Vou soltar um pouquinho a camada de baixo, ó. Levanta um pouquinho aqui, ó. Solta um pouquinho. Tudo bem? Você tem cócegas? Um pouquinho só. Fazer um pouquinho mais forte, então. Mas tá firme. Tá bom. Tá, relaxa um pouquinho agora. Aí. Soltar um pouquinho aqui, ó. Eu sou confortável até, né? É gostoso. Também, né? Fica em cima deles o dia inteiro. Só você faz um pouquinho de massagem e dá uma boa aliviada. Coitados, eles sofrem. Eu não senti ele tão restrito, pode ser um pouquinho mais muscular também. Sim. Entendeu? Deixa eu ver agora. Tá. Deixei um pouquinho mais solto, ó. Olha, até que vai bem, ó. Esse aqui sente um pouquinho mais travado? Comparado a né? esse, sim. Você viu? Você viu? Tá. Você te incomoda aqui, ó? Levando pra baixo? Não, né? Não, Fica não assim, muito. então não, né? Tá. Vamos ver o calcanhar. Te incomoda aqui, ó? Um pouco só. Pouquinho a coisa, né? Mas não é algo que te prende. Tá. E é mais quando você tá na academia, né? Sim. Depois da academia, assim? Quando você faz um treino do quê? É treino de perna. De perna? É, provavelmente é por conta da sua distribuição mesmo. Sim. Isso pode ter a ver com força. E isso pode ter a ver com nervo. É. Isso pode ter a ver com coluna. Entendeu? Ó, deixa eu fazer isso aqui também, ó. Ui. Vou mexer um pouquinho. A gente mexer um pouquinho, pouca coisa. Mas tá um pouquinho preso. Também a musculatura. Deixa eu soltar um pouquinho desse também. Tá. Às vezes ele compensa um pouquinho também. Ó, levanta um pouquinho aqui. Tá sentindo dor ou não? Não. Não, tranquilo? É mais sem ser, tipo, cócega, né? Entendi. Tudo bem? Tá se concentrando aí, né? Tô. Tá, deixa eu ver como é que tá. Eu tava olhando o pé aqui da Carol, mas eu percebi que isso aqui é um pouquinho parecido uma queixa muscular dela, nessa parte da planta do pé. E é legal, eu vou até te falar pra você fazer um exercício de você ficar pisando em cima da bolinha. Ah, sim. Pra você liberar essa parte sua, entendeu? Porque essa articulação do seu tornozelo ela tá legal. Não é nem tanto o seu tornozelo. Sim. É mais essa parte plantar aqui. Normalmente quando a gente tem muita disfunção nesse músculo, a gente tem a fascite plantar, né? E aí normalmente é quando essa camada aqui começa a ficar muito, muito rígida e a gente começa a sentir dor constante, né? Mas pra gente prevenir isso daí, os ajustes são extremamente positivos. Mas eu percebi também que o joelho dela, que ela estava se queixando no começo, a gente estava avaliando aqui, e eu consigo perceber que a patela dela não desce tanto. Isso faz com que esse músculo aqui, ó, na frente do joelho, comece a ficar um pouco mais rígido, entendeu? E o quadríceps dela, essa parte aqui, como você treina bastante perna, né? Você faz bastante cadeira extensora, assim? Faço. Isso daí acaba deixando um pouquinho a região do quadríceps dela, acaba ficando um pouco mais rígida, apesar dela estar fortalecendo essa região. E aí, se a gente conseguir fazer de acordo com as disfunções que a gente alterou na coluna,
essa parte dela da base esquerda fica um pouquinho mais alterada. Então isso acaba afetando o treino dela, que é onde ela usa mais o corpo dela, entendeu? Então eu tenho certeza que o treino vai mudar, viu? Bora corrigir o joelho aqui? Então eu vou pegar um instrumentinho só pra gente conseguir mexer a patela dela, ó. Que é o speeder. Ó, esse aparelhinho aqui, ele é uma alavanca. Ele sobe, desce, Sim. faz um barulhinho. Tá Fechou? bom. A gente vai regular ela e eu vou conseguir mexer sua patela. Ó. Tá ótimo. Apoia aqui. Deixa eu ver só como que ela tá. Ótimo. Beleza. Então eu vou comparar um pouquinho. Talvez um pouquinho mais pra dentro. Incomoda um pouquinho? E pra fora? Sim. Não tanto. Não. Tá. Então vamos lá. Ó, vou jogar um pouquinho lá pra baixo. Então, relaxa bem, ó. Ótimo. Tudo bem? Sentiu um pouquinho, puxou um pouquinho? Normal. Às vezes não chega a doer, né? Não. Tudo bem? Ó, vamos fazer mais um. É só um ganho de mobilidade aqui, ó. Aê. Vamos fazer mais um. Essa foi mais de boa, né? Foi. Bem mais tranquila, porque a gente já conseguiu ganhar mais movimento, ó. Onde ela tá indo agora lá, ó? Tudo bem? Tá doendo um pouquinho? Não, é que eu acho que eu fico um pouco mais aflita no joelho do que na coluna. Sim, eu entendo. É uma região delicada também. Ó, vamos fazer um pouquinho mais tranquilinho agora. Só mais uma. Falhou. Agora sim. Tá. Vamos movimentar um pouquinho ele. Olha como ele tá agora. Sim, tá Melhor? bem mais... Bem mais móvel, né? Ó. Só que o que eu vou fazer agora, ó. Olha, esse aqui tá um pouco mais preso agora. Esse aqui tá mais móvel. Agora o que a gente vai fazer é soltar um pouquinho só essa musculatura pra dar uma zeradinha. Tá fechou? bom. Aí eu vou usar o Hypervolt também de novo. Ó. E ó, quero que você entenda uma coisa. Hoje a gente tá mexendo em bastante coisa. Sim. Mas se a gente continuar esse cuidado, provavelmente em breve eu não mexa mais no seu joelho ou no seu pé. Entendeu? Seria sonho. É tipo isso. É igual você levar o carro na revisão, assim, entendeu? E aí é entender que quando você faz o dever de casa, de você também cuidar do seu corpo, Sim. aí a gente começa a entender que você tá cooperando também. E a gente começa a fazer um trabalho em equipe. Sim. E aí você começa a melhorar junto comigo. E eu sempre te dou o norte, entendeu? Sim. Mas é uma coisa que eu falo que... Porque, tipo, é igual você levar o teu carro no mecânico. Porque se você leva no mecânico e ele não corrige muitas peças, né? Não. Significa que você está cuidando bem do seu carro, Isso. né? Então, o ajuste é basicamente isso, mas pensando na mecânica nossa do dia a dia, né? Sim. Normalmente, na demanda da nossa sociedade hoje em dia, a gente vive de um jeito onde, né? Verdade. A gente acaba gerando muita coisa. Tá, ótimo. Tudo bem? Vamos testar agora. Nossa senhora. Tá bem mais... Ó, vou até testar. Esse aqui é o que tava bom. Sim. Não tá mexendo tanto quanto esse daqui, ó. Tá. Deixa eu ver uma coisinha só aqui atrás. Você sente um desconfortozinho aqui, assim, ó? É? E desse aqui? Não tanto, Não eu acho que eu tanto, sinto mas mais aqui, né? nesse, Eu vou fazer um ajustinho um pouquinho pra sua tíbia aqui. E eu vou usar esse aqui também, ó. Então vamos lá, ó. Esse aqui vai ser mais tranquilo do que a patela, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou acionar aqui um pouquinho, deixa eu diminuir um pouquinho ele. Aí. Eu vou jogar um pouquinho da tíbia. Essa articulaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Sim. Então a gente vai jogar um pouquinho lá, ó. Relaxa bem. É, boa. Nossa, Tudo bem? foi. Sentiu mexer? Senti. Também. Ó, mais uma. Só mais uma agora. Ótimo. Tudo bem? Ótimo. É isso aí. Vamos ver como é que tá agora. Chega a incomodar? Não. Melhorou? Tranquilinho, né? Só um pouquinho de mobilidade pro joelho aqui. Show de bola. Tá. Então, ó, a parte inferior a gente conseguiu resolver bastante coisa. Mas como a gente também tem uma queixa na ATM dela,
e ela tem um pouquinho de ansiedade, fica mordendo quando tá dormindo, eu quero olhar um pouquinho essa região. Então bora ela soltar e se for o caso a gente faz um ajuste. Fechou? É isso aí. Porque normalmente a ATM é uma articulação bem delicada. E ela tem bastante importância no nosso corpo também, na cadeia, né? De biomecânica. Mas é entender que o ajuste manual, às vezes, de uma primeira instância assim, pode ser muita coisa para o corpo entender o que está acontecendo. Porque a gente já ajustou o cervical, a gente já ajustou a parte torácica dela, a gente está mexendo lá embaixo, então a gente está mexendo bastante coisa. Então eu quero que o corpo entenda um pouco o que a gente vai fazer. Então eu vou dar uma analisadinha. Fechou? Então, ó, o que eu quero que você faça? Quero que você abra um pouquinho a boca para eu dar uma olhadinha na sua arcada. Pode abrir. Beleza, agora fecha. Você usa aparelho? Usei. Ah, entendi. Abre um pouquinho de novo. Abre tudo. Aí, fecha um pouquinho. Pode fechar tudo. Quando você sentiu que travou, qual lado da mandíbula você sentiu que pegou? Ou foram as duas, Eu acho assim? que foi as duas. Sério? Aham. Você não sentiu o estalo, tipo, de um lado? Então, normalmente eu acho que eu sinto mais desse. Entendi. Abre um pouquinho de novo. Tá. Ó, você vai perceber? Você percebeu isso? Meu dedo saiu, esse aqui não? Aham. Fecha de novo. Ó. Então, ó, pessoal, vê. Abre devagarzinho. Ó, saiu o esquerdo. Abre um pouquinho mais. Saiu o direito. Fecha de novo. Ó. Abriu. Essa daqui tá um pouquinho mais tensa. Provavelmente esse lado aqui tá meio disfuncional por conta disso. Então o que a gente vai fazer? Vou soltar um pouquinho essa parte de lado, ó. Não é a coisa mais deliciosa do mundo, mas é só no começo. Depois fica bem tranquilinho, ó. Então eu quero que você respire fundo. Relaxa bem seu corpo. Um pouquinho chatinho, né? Deixa eu soltar um pouquinho mais aqui. Tá chatinho aqui, né? Aqui dói mais. É. Às vezes a gente consegue ver no carômetro, assim. Normalmente a gente tá soltando, daqui a pouco a pessoa faz assim, ó. Nossa, que dor. Aguenta firme. Tudo bem? Uhum. Vamos soltar um pouquinho mais aqui, ó. Tudo bem? Uhum. Dá pra aguentar? Dá. Tranquilo, né? Uhum. Já vai melhorar mais, você vai ver. A gente vai soltar bem. Às vezes pega umas fibrinhas assim, né? Uhum. Tá. Aguenta firme, respira um pouco. Isso aí, boa. Já tá mais tolerável agora, né? Tá, vou soltar um pouquinho essa aqui também, ó. Eu vou pressionar ela bem aqui, ó. Bem nesse pontinho. Aguenta firme. Ó. Tudo bem? Uhum. Respira, respira. Soltou. Aí, boa. Ó, um pouquinho mais solto já, né? Uhum. Olha que diferença. Dá pra sentir um alívio já? Uhum. Soltar um pouquinho interno agora aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá firme aqui, ó. Esse aqui é, tipo, é o zigomático, que fica bem embaixo da maçã do rosto aqui. Respira um pouco, respira. Tá chatinho, né? Já vai melhorar, já vai melhorar. Já vai melhorar. Tudo bem? Uhum. Agora tá mais Tá tolerável, bem né? mais tolerável. Chega uma hora que fica gostoso, não falei? Tá, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer uma tração cranial em você. Então, o que a gente vai fazer? Você vai abrir um pouquinho sua boca. E aí eu vou fazer uma tração. A gente vai puxar aqui, quer ver? Abre um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho a cabeceira. Aí. Abre um pouquinho. Fecha um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui. Vai encaixar aqui, ó. A gente vai puxar um pouquinho.
Chatinho? Não? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, ó, deixa um pouquinho mais, fecha um pouquinho só. Aí, abre um pouquinho mais. É isso, perfeito. Agora a gente vai puxar um pouquinho, ó. Tudo bem? Aí, segura um pouquinho. Ótimo. Isso é diferente, né? Você sente que puxa, tipo, aqui, assim, ó? Então, eu não sei, eu acho que eu senti mais, sei lá, ali sabe? mesmo, Porque normalmente a gente puxa um pouquinho essa articulação aqui pra fazer uma tração, pra abrir um pouquinho a TM, entendeu? Vamos fazer só mais uma, ó. Abre um pouquinho. Mas não tá tão rígida nessa parte, assim, de tração, não. Agora você sentiu, né? Ó. Tenta soltar a sua TM. Joga foco pra relaxar. Isso, boa. Concentra sua atenção em tentar relaxar. Quanto mais você se entregar, mais solta, entendeu? Aí, ó. Ótimo, boa. Nossa, esse foi diferente. Agora eu senti. Né? Sentiu? Boa. Legal, então, ó, vamos só te soltar assim. Deixa eu ver como é que tá a TM. Ó, abre um pouquinho. Pera aí, deixa eu encaixar. Fecha, abre um pouquinho. Agora fecha. Abre tudo. Ó, abre tudo. Aí, ó. Saiu os dois agora. Fecha de novo. Abre de novo. Eu ainda percebo que tem um delayzinho na esquerda. Fecha de novo. Abre. Ó, pouquinha coisa. Então eu vou fazer provavelmente eu vou fazer um ajustinho aqui na sua esquerda. Tá bom? A gente vai dar um pouquinho de mobilidade nela. Mas eu não vou fazer manual, vou fazer no instrumentinho que eu tenho. Tá bom? Ó. Isso aqui chama ativador. O ativador, ele é um instrumento que consegue fazer com que eu faça o estímulo do mesmo jeito que o manual, mas mais pontual, mais específico, localizado, entendeu? Não que o manual também não seja. E esse é o interessante da gente fazer os ajustes, que seja específico. Quando a gente mexe muita coisa, a gente acaba mexendo que não deve, entendeu? Por isso que o auto-estalo, né, o auto-ajuste ali, no que de ajuste não tem nada, é algo que acaba machucando a gente, né, bagunçando um pouquinho mais. Então, ó, o que a gente vai fazer? Você vai um pouquinho aqui, aí você vai abrir um pouquinho a boca, aí fecha um pouquinho só. Abre um pouquinho mais, fecha um pouquinho, aí tá ótimo. Tá vendo bem aqui, ó? A gente vai fazer um ajustinho aqui. Tudo bem? Dá uma plisãozinha, né? Tá, mas você vai ver que é tranquilinho, ó. Respira fundo, a gente vai fazer bem aqui, ó. Soltou. Quase. Aí. Tudo bem? Tudo. Foi mais tranquilo do que pareceu, né? Foi. Vamos fazer só mais um? Ó. Abre um pouquinho. Aí, mais um. Agora pegou bem, né? Na primeira você ficou um pouquinho defensiva ainda. Tá. Vamos abrir agora um pouquinho. Abre. Ó. Fecha um pouquinho de novo. Abre tudo. Aí, ótimo, boa. Ó, fechou? Abre tudo. Ó, agora saiu os dois juntinhos. Fechou? Abre tudo. Diferente, legal, né? Tá, então a gente deu um pouquinho mais de função. Sim. Por ter ajustado o seu pescoço também, vai ganhar um pouquinho mais de função ali. Mas, ó, tinha bastante coisa pra gente ajustar hoje, mas nada como, assim, o primeiro ajuste pra gente conseguir fazer uma primeira faxina, eu falo, né? Quase caído. Mas, entender? Será que eu estou... Mas, basicamente, a primeira vez que a gente vai fazer, tem muita coisa pra gente limpar. E, assim, como a Carol ela tem 18 anos, não tem tanto acúmulo assim, ela não tem dor. Mas é entender que a dor é o final do processo. Imagina, olha o tanto de coisa que eu corrigi. Agora, imagina você ficar com essas coisas aí 10, 15, 20 anos. Por isso que eu falo que as pessoas que são mais velhas, né, elas já têm um processo adaptativo ali maior. Por isso que às vezes demora um pouco mais para surtir efeito ali os ajustes. Lógico que na hora já surte bastante coisa, já muda bastante coisa, que o potencial de mudança é muito legal. Mas é entender que para a gente conseguir ter uma evolução legal, é a gente sempre repetir esse processo. Porque às vezes você tem uma casa que, no caso da Carol, há 18 anos você não faz uma faxina. Mas é entender que às vezes você está há 60 anos sem fazer uma faxina, 50, 30, independente da idade que você tiver. Então, é sempre você vir fazer essa manutenção
porque é com isso que a gente consegue ter uma vida melhor. Se cuidando, olhando um pouquinho mais pra gente, entendeu? E aí, Cá, o que você achou? Eu estou surpresa com quão rápido os resultados chegaram, porque eu, sei lá, achei que demorava um pouco mais, mas é instantâneo. Imediato, né? Uhum. É isso aí, você vê? E assim, a Carol, ela não tem tanto processo adaptativo, tanta dor, e aí entender que, assim, se a gente consegue fazer um trabalho mais preventivo do que tratamentoso, é onde a gente começa a ganhar qualidade de vida. Fechou? Então, Cá, ó, cuidar sempre dessa coluna aí. Agora eu quero que você levante e veja como é que tá seu corpo. Primeiro um pouquinho de lado, antes de você levantar. Porque quando a gente faz o trabalho da coluna, a gente vai virar um pouquinho de lado primeiro e depois levantar. bom, Senão você perdão. acaba forçando um pouquinho, entendeu? Beleza. Isso, Então, tipo, aqui. Isso, de lado, um pouquinho. E aí você vai jogar as pernas pra fora, levanta. E aí observa um pouquinho o seu corpo. Nossa, tô A relaxada. gente fez bastante coisa, né? Uhum. Mas você vê, esse número de coisa vai diminuindo com o tempo. Quero que você ande um pouquinho aqui também. Tá ó. bom. E dá uma olhadinha. Isso. Anda até a parede lá agora. Isso. Como é que tá se sentindo aí? Tá mais leve? Tá. Tá. Hoje a gente fez bastante coisa, mas nas próximas sessões provavelmente a gente quase não mexa em muita coisa. Então é algo que a gente vai ficar trabalhando do tratamentoso para algo mais preventivo. Sim. Fechou? Uhum. Mas tá tudo bem novinho aí, então eu quero que você continue treinando, quero que a gente consiga fazer esses ajustes aí regularmente se você quiser, se você conseguir. Fechou? É algo Fechou. importante para você e a gente tem certeza que melhora todas as outras áreas da sua vida. Fechou? Certeza. É isso aí. E aí, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal o que você acha da Quiro, se você recomendaria, se você acha que é algo que valeu a pena, o que você fala? Eu achei muito legal. Eu recomendaria super porque eu acho muito necessário. Eu acho que as pessoas não entendem a necessidade de fazer um ajuste, né? Mas eu achei que melhorou instantaneamente e recomendaria super. É isso aí, da hora. Gente, os ajustes é algo que dá um prazer imenso quando a gente faz, porque o corpo agradece quando a gente tira essas interferências. Então, cara, fiquei muito feliz que você veio. Obrigado por vir aqui, por fazer esse ajuste, por topar. Eu agradeço. E tenho certeza que isso vai reverberar de uma maneira positiva para você. E convidar a galera, né, pra gente fazer quiropraxia, pra gente cuidar um pouquinho da coluna aí. Não esqueçam de deixar alguma sugestão aí embaixo, de comentário, né, comentar aí, falar um pouquinho com a gente. E curtir, compartilhar aí, se inscreve no canal. Tem um QR Code aqui em algum lugar da tela também para você marcar sua consulta. Então não deixe de conhecer a gente aqui. Essa foi a Carol. Espero que você tenha gostado, Cá. E, guys, fiquem com Deus e ajustem a coluna, hein?